Olá, meu nome é Ana Holanda, residente de genética médica da Unicamp e vamos voltar aqui a falar sobre os exames complementares em genética médica. A gente ainda está nos exames básicos, certo? Os exames são bem básicos. O que eu vou falar hoje é sobre o PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, que causou uma grande revolução, e como entendemos, em exames complementares em medicina em geral e especialmente em genética médica, tá bom? Qual é o cerne, a ideia principal da PCR, desse exame da PCR? Você pegar a sua região, você tem um DNA com milhões, muitas material genético, certo, genes? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é duplicar, expandir esse gene, certo? A região, somente aquela regiãozinha que você tem interesse e multiplicá-la muitas vezes, para que você possa ter só aquela região de interesse multiplicada muitas vezes e possa assim analisar ela melhor, certo? Não é que nem o Southern blot que a gente acabou de ver, que você tem que acabar analisando praticamente o DNA todo, sabe? Aí você vai pegar, qual é o primeiro passo? Você tem esse DNA, certo? Que é dupla fita de DNA que todos nós já conhecemos. Primeiro passo, você desnatura o DNA. O que significa desnaturar é quando você separa essa dupla fita, ficam duas fitas simples e fica lá separadinho. E aí você vai colocar esse template, o DNA do paciente desnaturado num tubinho. Nesse tubinho também vai ter primers, nucleotídeo e a enzima polimerase, entre outras coisas, claro. E aí, esse primer, ele vai ficar sondando lá, né? Um material genético que seja complementar a ele. Vai ter uma hora que ele vai achar esse material genético complementar. Aqui, por exemplo, esse material genético é complementar a esse, certo? A esse primer. Aí, esse primer se ligou. Depois que esse primer acabou de se ligar, aí vai chegar na região lá 3' essa enzima, a enzima DNA polimerase, vai se vai se ficar aqui, vai se ligar aqui, certo? E aí ela funciona como uma máquina. Essa máquina, ela identifica qual é essa base, certo? Essa base nitrogenada e escolhe a que seja complementar para ir complementando, formando a cadeia, certo? É uma maquinazinha. Pega, tipo, esse liga com esse, aí esse liga com esse, aí esse liga com esse, aí esse liga com esse. Aí vai formando a cadeia de DNA. E assim, o principal regulador disso é a temperatura. Isso tem que acontecer numa temperatura, cada fase dessa tem que acontecer numa temperatura específica. A desnaturação, ela já exige temperaturas maiores, 95 graus mais ou menos, para que ela ocorra. E também um certo ΔT, um certo intervalo de tempo específico. Depois da desnaturação, a ligação do primer ao DNA, ela também vai exigir uma temperatura específica. E aí, na verdade, essa temperatura ela vai ser dependente do primer que eu estou utilizando. Certos primers têm certas temperaturas, tá bom? E depois, também tem a temperatura de anelamento, assim, que as outras bases vão se anelar, que gira em torno de 72 graus, tá bom? E aí, ataque, tem vários tipos, na verdade, de DNA polimerases que a gente pode acabar usando. Aí, por exemplo, tem ataque DNA polimerase. Ataque DNA polimerase funciona em temperaturas mais altas. Primers, e isso, na verdade, quando funciona em temperaturas mais altas, é melhor. Por que é melhor quando funciona em temperaturas mais altas? Bem, quanto mais alta a temperatura, menor a possibilidade de erro. Por quê? Esse primer, quando ele vai se ligar aqui, a gente espera que ele se ligue exatamente, a fita que é exatamente complementar a ele, certo? A partezinha que é exatamente complementar a ele. Porém, pode acontecer algumas vezes dele se ligar a um que não é completamente complementar a ele. Por exemplo, ele tem essa aqui, vamos supor que não fosse preta aqui, fosse cinza. Aí, mesmo assim, ele se ligou, ele admitiu um erro, entendeu? E aí, vai acabar que ele vai se ligar a uma região que não é a minha região de interesse. Isso, na verdade, é um mismatching, isso é um erro que pode acontecer. E a gente sabe que quanto mais baixa a temperatura, mais fácil desse erro acontecer. Então, primers, funcionar a temperatura maior é melhor, entendeu? Porque aí vai acontecer uma melhor representação, uma melhor exatidão, eficiência do seu exame, né?
E aí, por exemplo, quais são os materiais que a gente coloca naquele tubinho que eu falei? Vai colocar o DNA molde, o DNA do paciente que você quer, vai colocar uma solução tampão, colocar magnésio, colocar os primers desejados, nucleotídeos que você quer, que são os DNTP, colocar a DNA polimerase que você adicionou ou H2O. Isso é o principal. Na bioquímica não, na biomedicina a gente aprende outras coisas que elas devem ser adicionadas também, certo? Então, por exemplo, quando tem ataque de DNA polimerase, já que ela funciona a temperatura mais alta, a gente pode acabar só apenas adicionando ataque de DNA polimerase para a reação ir acontecendo. O PCR ele tem muitas vantagens. Ele, em comparação ao Western blot que a gente falou, ele já é bem mais barato, porque ele usa menos material, ele gasta muito menos tempo. E ele vai especificamente para a região de interesse. Então, você vai usar muito menos material. Entendeu? Ele não vai usar todo o DNA. Isso foi uma grande revolução, na verdade, na medicina. Agora, assim, o principal ponto negativo dele são os erros. Porque, assim, como se ele vai de muito pouco material genético e faz uma hiper multiplicação, ele pode acabar fazendo mismatching. Ele pode acabar multiplicando coisas, assim, contaminação, multiplicando errado, além de haver a possibilidade dos primers se ligarem a lugares errados, sendo, portanto, suscetível a erros. Porém, existem algumas formas de você otimizar a sua reação para que você evite que esses erros aconteçam. Eu vou citar algumas, mas tem muito mais, tá bom? Por exemplo, o magnésio, ele tem que estar na solução na concentração adequada. Se for pouco, não vai acontecer direito a reação, se for muito, também não. A desnaturação tem que acontecer de uma forma eficiente. Você tem que deixar a temperatura e o tempo necessário para que esteja bem desnaturado. Como eu disse, altas temperaturas para analisamentos são preferíveis porque vai haver menos erros. Touchdown. Bem, o que é touchdown? Touchdown é você começar com temperaturas maiores, entendeu? E aí, se você começar com temperatura maior nas primeiras, por exemplo, porque aqui vai formar mais uma cadeia de DNA, depois vai formar outra. Tipo assim, aqui não tem duas. Aí vai se multiplicando indefinidamente. Vai se multiplicando, certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se as primeiras, você começar numa temperatura alta, o que vai acontecer? O primer vai se ligar de uma maneira muito específica e você vai ter certeza que não vai ter erro. Entendeu? Sendo que assim, se continuar nessa temperatura alta para sempre, não vai ter erro, mas também não vai ser multiplicado de uma forma tão eficiente, entendeu? Porque em temperaturas baixas essa multiplicação ela é mais rápida, mais eficiente. Entendeu? É o que acontece. No começo, você coloca altas temperaturas. E aí, quando vai chegando mais pro meio pro final, você vai colocando menores temperaturas. E aí, isso é uma forma de potencializar sua reação. Hot start. Bem, o que é hot start? Acontece que esses materiais que eu falei, eles são misturados, certo? Num recipiente. E aí, depois eles são aquecidos para começar a reação. O hot start, ele acontece o quê? Sendo que assim, nessa hora que eles ainda não estão aquecidos, a chance de um primer se ligar errado é maior, entendeu? Porque eles ainda estão frios. Então, nesse hot start, você só colocaria tudo junto quando já tivesse tudo numa temperatura mais alta, entendeu? Você usa também o termociclador, que é um instrumento antigamente se fazia em banho-maria, mas hoje já se usa o termociclador, que ele é mais automatizado, certo? Tem vários aditivos que são muito específicos que você pode usar. Também outra coisa que pode ajudar é você ter um controle, certo? Uma amostra controle. Porque aí você coloca o controle, o primer lá, e você sabe que se houver amplificação nesse controle, é porque há contaminação, não tem outra forma, né? Pronto, agora vamos analisar essa PCR. Como é que se analisa? Você analisa através da eletroforese, ou em acrilamida ou agarose. Basicamente, o que eu vou analisar é se tem ou não tem o DNA, ou seja, se amplificou ou não amplificou o que eu queria. Por exemplo, aqui a gente tem uma eletroforese para toxoplasmose e líquido amniótico. A gente tem aqui, ó, a eletroforese
esse medidor aqui, tipo um peso, um peso assim, só pra avaliar, na verdade, o peso, tipo uma medida que a gente tem. Aqui o controle positivo, ou seja, o controle positivo ele tem o material genético, ele desceu em 88 pares de base, ou seja, ele tem a toxoplasmose, o controle negativo não tem e o controle branco também não tem. Aqui a gente tem uma amostra duplicata do paciente, então a gente vê que tem. No líquido amniótico tem toxoplasmose, tem toxoplasma, na verdade. E aqui o CMV. O CMV, a gente pode ver aqui, controle positivo tem CMV, negativo e branco não tem. E aí a gente vê que a amostra do paciente tem CMV. Se não tivesse, não teria esse tracinho aqui, tá bom? Sendo que assim, a gente viu que com a PCR, com a reação em cadeia da polimerase pura, o que a gente vai saber basicamente é se tem ou se não tem PCR, se não tem material genético, se não tem aquilo que a gente quer, entendeu? Sendo que assim, tem várias formas de modificar a PCR, de fazer algumas coisas mais sofisticadas para com que a gente saiba outras coisas mais profundas, entendeu? Porque aqui a gente sabe basicamente, tem toxoplasma, não tem toxoplasma, tem CMV, não tem citomegalovírus. E aí, é bom para infecto, enfim, porém para genética, para alterações genéticas específicas, não, entendeu? Você teria que complementar esse PCR com estratégias adjuntas, que é o que a gente vai ver na próxima aula, as várias estratégias adjuntas com que a gente pode fazer a PCR. Essa aqui foi só a PCR pura. Então, até mais, beijos!